Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra, quando chega essa hora do nosso encontro. Sempre nos encontramos ao redor da palavra, ao redor da mensagem, ao redor da Bíblia, naturalmente, porque cremos que essa mensagem, ela é o poder de Deus para nos transformar. Nós estamos olhando a condição mundial, a decadência total do reino dos gentios. A cada dia vemos o quanto a luz para os gentios apagou-se completamente e o mundo tem entrado na condição de Sodoma e Gomorra, completamente em trevas. Veja, o mundo jaz no maligno, e isso é um grande sinal de que o fim tem chegado. Não há mais luz em lugar algum, exceto, veja, no reino de Deus, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja do Deus vivo. Esses que estão incluídos nesse novo Efésios, os redimidos, os preordenados para a vida eterna, aqueles que estavam em Cristo em forma de semente, quando ele andou aqui na terra, quando Deus ainda não havia separado o masculino e o feminino. Mas no Calvário, quando ele expirou, saiu sangue e água do seu lado, ali Deus estava separando a igreja genuína e verdadeira, porquanto os que foram preordenados nele, desde antes da fundação do mundo, esses são os que estão predestinados para estarem de pé aqui no tempo do fim e receberem o poder vivificador do Espírito Santo, desde que a palavra esteja em nossos corações, porque o Espírito Santo vem precisamente para vivificar a semente que está dentro da nossa alma, e essa semente foi colocada ali, o germe de vida, desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo não pode fazer nada por quem não tem o germe de vida dentro de si, porque a promessa é veja a condição, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós. Veja, esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais, ou seja, o trará a ressurreição, ou seja, vivificará. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, no entanto, nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Veja, quando ele ascendeu, nós ascendemos com ele, e hoje nós estamos recebendo, nós, a semente eleita que está viva, os benefícios de sua ressurreição, porque nós estamos sendo vivificados pelo poder do Espírito, através da palavra, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Tudo isso longe de emoções, longe dos dons espirituais, longe de intelectualidade, longe de conhecimento científico, mas apenas pelo poder vivificador da palavra, porque o Espírito Santo toma a palavra falada, a promessa para os nossos dias, e vivifica as nossas almas para a era em que nós estamos vivendo. E a era em que estamos vivendo é a era da pedra angular, da noiva. Veja, porque a pedra cortada sem mãos já bateu no pé da estátua, por isso que as trevas caíram sobre a humanidade. Veja, nós não devemos nos espantar, não devemos nos alarmar, não devemos entrar em pânico. Veja, não se espantar por nada. O que nós estamos vendo é o cumprimento das Escrituras. Cada vez mais, o assim chamado mundo religioso mergulha em trevas. A política é mergulhada em trevas. Esse é o tempo em que Satanás, o Deus dessa era maligna, que tem enganado as pessoas, que tem cegado os entendimentos, as está levando ao matadouro. Elas estão cegas, miseráveis, pobres e nuas e não sabem. Então, na mensagem ao nascer do sol, falando a respeito de Levíticos, capítulo 23, do verso 9 a 11, aonde o profeta toma a escritura que diz respeito à festa das primícias, quando o primeiro grão maduro, veja,
ele era movido sobre a congregação, perante Deus, melhor dizendo, para que aquele grão era o testemunho de que o grão lançado na terra tinha voltado a ser um grão outra vez, provado que tinha vida e que era um grão. E isso era a celebração da festa das primícias. Por isso Jesus é chamado de as primícias. Ele foi o primeiro grão maduro, o primeiro que ressuscitou, o primeiro que provou que tinha vida eterna e que Deus morava nele e que ele tinha o germe de vida. E aqui no tempo do fim, esse mesmo germe de vida, o mesmo Espírito que moveu sobre Jesus, tem vindo sobre o seu corpo, porquanto a igreja é carne de sua carne, ossos dos seus ossos. E esse Espírito é um óleo movido, que está tomando as promessas para esse dia, o que foi chamado pelo profeta de o grande avivamento, que restauraria a nossa fé à condição original e que traria outra vez a igreja efesiana, a igreja original. Então nós estamos agora na segunda parte de sua descida. Veja, e ele está tomando sua palavra, e o Espírito vem sobre a palavra para vivificar as nossas vidas com o poder da palavra. Então, Colossenses capítulo 3 está a profecia, a promessa para esta hora. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, então evidentemente Paulo está falando com aqueles crentes que outrora estavam mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, mas porquanto nós estávamos nele, o Espírito se moveu sobre a semente eleita, aqui no tempo do fim, no entardecer, porque a Bíblia fala que haveria luz no entardecer. Aqui o novo mover do Espírito Santo, logo após a restauração da palavra de Joel capítulo 2, onde haveria um ensinador de justiça. Veja, e através de sua mensagem, ele faria descer a chuva, uma chuva na semeadura, outra na colheita, porque é o ensinamento da palavra que traz a chuva, e a chuva representa o Espírito Santo. Então haveria um mover do Espírito Santo através do ensinamento, através da palavra, veja, através da restauração de todas as coisas, através de um retorno à fé original. Veja, então depois disso, o Espírito Santo se moveria sobre a igreja. Veja, a palavra está na noiva, como estava em Maria. Veja, e a palavra do anjo é a palavra de Deus para se materializar em Maria. Então veja, isso é algo que está se repetindo outra vez. O mesmo anjo que veio a nós é o mesmo anjo que veio a Abraão e Sara lá atrás. Veja, e a palavra do anjo era a palavra de Deus e que vivificou os corpos mortais de Sara e Abraão. Veja, vivificou os corpos mortais de Sara e Abraão. E esse mesmo Espírito tem vindo aqui no tempo do fim para vivificar os nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Então veja, portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, esse é o eleito, e não nas que são da terra. Veja, o mundo já morreu para nós, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, cada um de nós, representado na pessoa literal de Jesus Cristo, porque Eva, antes de ser manifestada, ela estava em Adão. A igreja, antes de ser manifestada, ela estava em Cristo, e ela continua sendo parte dele, porque ele é o cabeça da igreja, e no Senhor os dois são um só. Ela é parte do mistério, ela é um com ele. Jesus orou a respeito disso: Pai, eu oro para que sejam um, como nós somos um. Então veja, a unidade de um Deus numa única igreja. Veja, agora aqui está a profecia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então é impossível que a igreja não apareça, é impossível que a igreja não se torne outra vez a palavra, porque ela é parte do mistério, ela segue sendo parte de Cristo,
ela é o corpo de Cristo, ela é carne de sua carne, osso dos seus ossos. Veja, esse era um mistério que Adão sabia e que ele revelou a Eva. Veja, Deus tirou Eva de dentro de Adão e ela seguia sendo parte de Adão, porque ela tinha a mesma carne, os mesmos ossos que Adão tinha. Da mesma forma é a verdadeira igreja, ela é carne de sua carne, osso dos seus ossos. Veja, ela segue sendo parte da palavra, porque ele é parte do mistério. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o marido, nós somos a esposa. Não tem como separar isso. Esse é o grande plano da redenção. Então, na mensagem Ao Nascer do Sol 89, citando o exemplo daquela mãe águia que foi atrás do seu filhotinho, ela sabia que ela tinha colocado um ovo e o ovo foi roubado. O fazendeiro tomou o ovo e levou lá para sua granja onde havia galinhas, e a galinha chocou o pintainho. Veja, e dentro dele estava, veja, o potencial. Então o molho movido, aquela mãe águia começou a se mover. Veja, a reunião após reunião, avivamento após avivamento, a procura de seu filho. Ela sabia que tinha um filho. E quando aquela voz da ressurreição chegou até os ouvidos daquela pequena águiazinha, veja, a voz da ressurreição vivificou o pintainho. Veja, despertou ele, veio tirar para fora os potenciais que já estavam dentro dele, porque ele era parte do mistério. Veja, ele era carne de sua carne, osso dos seus ossos, seus bicos, suas asas, sua pena, suas garras, tudo era a mesma coisa. Da mesma forma, a verdadeira igreja, ela é feita do mesmo material. Por isso que Jesus Cristo apareceu em carne humana aqui no tempo do fim, porque sua igreja é ele em outra forma. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. Então o profeta toma esse exemplo da mãe águia e a águiazinha para exemplificar o molho movido. Que influência estamos tendo nós, através desse mover do Espírito Santo, reunião após reunião, palavra após palavra, para vivificar a igreja eleita. Então diz o profeta, ela, a mãe águia, sabia que tinha outro filho em alguma parte. Não importava onde se havia criado, ela tinha um filho. E Deus sabe, aleluia, que ele tem uma igreja predestinada e preordenada, de acordo com Efésios. Veja, uma igreja pré-ordenada, predestinada, que estava nele, que quando ele ressuscitou, ressuscitou com ele, e foi assentar-se em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que grande profecia, que grande obra redentora, que Efésios maravilhoso para nós, aqui no tempo do fim. Veja, que ele tem uma igreja predestinada e preordenada, para ser sem mancha, sem ruga, perfeita. Sim, ele sabe que tem filhos e filhas, uma noiva, esperando em alguma parte, quando o Espírito Santo começa a mover-se sobre eles, sendo molho movido. Então, o que seria um molho movido aqui no tempo do fim? Um mover do Espírito Santo, de acordo com Joel 2:28, de acordo com Atos 2, de acordo com toda a Escritura. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Essa é a profecia. Veja, quando o Espírito Santo começa a mover-se sobre eles, sendo molho movido sobre eles, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e então em algum corpo, em algum conto místico, e veja, ele não é um conto místico, ele é uma realidade. Veja, não importava quantos tratavam de convencer-lhe de que ela era uma águia, pois ela nem sequer sabia o que era uma águia. No entanto, era uma águia, mas não o pôde entender enquanto não viu algo no qual ela se refletia. Quando vemos, veja, não uma denominação ou algum alto grau de educação, quando vemos não só um bom vizinho, mas um filho de Deus, feito à imagem de Deus, com seu poder dinâmico, para responder ao requisito deste presente dia, de que ele em verdade é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então não haverá nenhuma galinha que lhe deterá. Ela então está buscando a sua mamãe, porque ela foi águia desde o princípio. Veja, essa verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia. É a águia chamando outra águia, a palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. A palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Você entende? Você então reconhece sua posição e a busca. Então este corpo terrestre
é vivificado e trazido à obediência à palavra de Deus, pelo Espírito vivificador de Deus. Veja, essa é a profecia, parágrafo 88 até o 91. Essa é a hora que nós estamos vivendo. A hora tem chegado, amados. A luz dos gentios se apagou e agora ela está se voltando para os judeus. A igreja tem que sair de cena, porque a igreja não passará pela tribulação, ela será arrebatada. Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.